Foi dito que a França e os métodos de tortura, também conhecidos como técnicas de desaparecimento, que eles utilizavam no exército, especialmente na Guerra de Independência da Argélia, influenciou muito os militares e o governo sul-americano. A guerra na Argélia serviu como exemplo e, entre aspas, case study para os militares sul-americanos por causa das evidências e consequências depois desse evento. Esses países influenciados pela França e os métodos de tortura que eles utilizavam incluíam o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Igual à ditadura militar brasileira, estes métodos foram vitais para os militares franceses, argentinos, etc., a combaterem os subvertidos e extremistas nos seus respectivos países. Esses subvertidos e extremistas eram aqueles que iam contra a ideologia atual do governo. O AI-5 foi um ato institucional implementado no país no ano de 1968 e consistia em leis criadas pelos militares. O principal objetivo destas leis era legitimar e legalizar a ditadura e as ações de tortura. Estas leis não foram decididas e votadas pelos cidadãos, elas eram diretamente implementadas pelo governo. A implementação deste ato institucional foi considerada, entre aspas, o período mais duro da ditadura militar. Isso foi porque ela permitia ao governo perseguir a certas pessoas que não compartilhavam as mesmas ideias do que eles e torturava-los sem serem presos. O movimento acabou por volta do ano 1978, quando o presidente Ernesto Geisel deixou o governo passar uma emenda constitucional, finalmente acabando com o AI-5, como isso fazia parte da sua política. Batismo de sangue. O filme brasileiro Batismo de Sangue foi baseado na época da ditadura militar, em São Paulo, Brasil, durante os anos 60. Ele mostra e nos ajuda a entender um pouco mais sobre a vida dos frades religiosos e da posição da Igreja Católica durante o período. A Igreja Católica era uma das maiores oposições do regime e, portanto, era considerada uma grande ameaça ao governo. A Igreja concordava com as ideias da ALN, a Aliança Libertadora Nacional, que era uma organização socialista que desapoiava o governo da ditadura. Os frades dominicanos faziam parte desta organização, que era comandada pelo Carlos Marighella. Ele era perseguido pela polícia e os frades foram torturados até lhes dizerem onde que ele estava escondido, que logo causou a morte e o assassinato de Carlos em 1969. A igreja também era ameaçada porque ela não concordava com os métodos usados pelo governo, incluindo a tortura e a repressão. Ela achava que os métodos eram inumanos e imorais e não merecidos por nenhum humano. Portanto, os membros das igrejas, incluindo os frades, eram considerados comunistas e, portanto, torturados e postos na prisão. O filme mostra a vida de um grupo de frades dominicanos sendo torturados e represados na prisão, depois de serem presos pela polícia. Quase todos morrem durante a tortura, menos um frade, que depois vai à França e se suicida, por causa de não poder esquecer e da trauma das suas memórias dos passados anos sendo torturado. Primeiramente, há duas principais justificativas usadas por governos ao redor do mundo para os autorizar a usar o método de tortura nos seus criminosos. Democracias, como os Estados Unidos, usam atos terroristas como justificação para a tortura. Outro motivo, deduzido por acadêmicos, é que apesar deles proibirem este método nos seus estados, democracias aproveitam todas suas oportunidades para a tortura quando imunes às punições. Os atos contra-terroristas cometidos na ditadura e na nossa política hoje têm como base dois propósitos, a interrogativa e a dissuasiva. A tortura interrogativa tem como objetivo extrair informação do sujeito sendo, entre aspas, investigado. A tortura dissuasiva serve como um modo de demonstrar ao ou aos sujeitos a punição que será imposta sobre aqueles que cometerem outro ato terrorista. A tortura dissuasiva é considerada um mecanismo no qual o Estado pode prevenir futuros criminosos de cometerem atos terroristas contra o governo. Esta teoria dita que criminosos escolhem cometer um crime depois de considerar as vantagens e as desvantagens do ato,
Isto é claro, usando como base a ideia que todo ser humano é racional e guiado somente por seus próprios interesses. Porém, há pessoas que acreditam que terroristas não são indivíduos com um pensamento lógico, e sim pessoas com um objetivo maior do que um criminoso comum. Se considerando esses criminosos como seres racionais, essa teoria é justificada. Mas se não, se os verem como alguém com uma meta específica, essa racionalidade sobre tortura dissuasiva se torna completamente inválida. Acadêmicos falam que crime pode ser cometido em um ambiente conhecido se há um sujeito com uma motivação qualquer, um possível alvo e a falta de socorro disponível. Porém, há outros que acreditam que qualquer pessoa é capaz de cometer um crime se apresentados com uma oportunidade apropriada e uma disposição pessoal. Essas teorias não só se referem aos criminosos, mas também àqueles que os torturam, não só na ditadura, mas na política do mundo no geral. Fala-se também que o ambiente e o contexto no qual os terroristas e os que os torturam faz grande parte do crime. Se só é publicado informações negativas sobre os subvertidos, policiais no protesto só são demonstrados sendo violentos, além de vários outros fatores, guardas e militares podem ter uma facilidade maior em torturar os apreendidos. Por outro lado, novamente investigando a humanidade e os instintos presentes em nós seres humanos, é discutido que esses guardas e militares não deveriam necessariamente ser considerados cruéis ou sádicos, mas sim obedientes. É provado que a obediência é um componente básico na natureza social humana, até se não há uma punição para a desobediência do ou dos indivíduos. No caso da ditadura brasileira, os torturadores tinham punições impostas pelas suas autoridades superiores no governo ou a perda de respeito e humilhação de parceiros de cargo.